primordial. Os Anunnakis não. Pintam e bordam, fazem o que eles querem e aquela situação. Depois dessa guerra dos mundos, depois desse dilúvio, depois de terem dizimado quase toda a humanidade, tá? O que acontece? Eles consolidaram o sistema de poder deles aqui no primeiro anel, nessa região do primeiro anel que a gente está. Isso também é importante a gente entender. Vocês veem um mapa da Terra convexa, com aquela borda e os nossos continentes. Estão faltando 2, tá? Ali. Não botamos ainda mais 2. Mas o que acontece? Eu estou falando ali. Aqui nesse lugar é que os Anunnakis consolidaram o sistema de poder deles. Porque além da borda, ainda no primeiro anel, tem vários outros continentes com vários outros humanos, civilizações humanas, dezenas, centenas, tá? Que são um pouco mais avançadas que a gente, um pouco menos, ou então um pouco menos avançadas em certos aspectos, em outras são mais avançadas. Tem uma riqueza muito grande ainda no primeiro anel. E tem muitos desses aí que vêm passear aqui, dar uma olhadinha, volta, que são esses vários avistamentos que a gente vê, vários casos da ufologia casística. Como eu militei nisso daí, vamos botar dessa maneira, desde 13 anos com Dona Irene Granck, que é uma ufóloga brasileira, saudosa Irene Granck. O que acontece? Muitos casos desses eu via, de seres humanos iguaizinhos a gente, com naves metálicas, pousava, levava para o lugar e voltava para cá, não é? Muito parecido com a gente. São os nossos vizinhos de primeiro anel, gente. E detalhe, todos planetários, hein? Dimensional só tem aqui, no miolinho, tá? Onde a gente está, por causa da genética adâmica. Lá não tem isso, tá bom? Você tem que ficar claro também. Então, o que acontece? Essa consolidação do poder Anunnaki, nesse miolinho onde a gente está, aqui, se deu desde aquele momento. Porque antes da Guerra dos Mundos e antes do dilúvio de Noé, a gente tem que entender que por milênios e milênios e milênios existiam também os 7 reinos, que também a gente não tem tanta informação, se eles estão devendo muita informação dos 7 reinos. Só que eles tinham conexão com as 49 raças. E a geopolítica era coisa. Eu tentei muito arrancar do Bilu como que era a relação dos 7 reinos com os grupos Anunnakis, com os outros extraterrestres planetários que vinham aqui. Aqui era um show, assim, era um vai e vem de nego, gente. Mas eles não falavam. Ah, depois. De repente, ele não tinha nível consciencial para entender. Mas era uma outra situação. Não era um poder consolidado Anunnaki. De 14 mil anos para cá, esse poder se deu. Um poder consolidado nas mãos da cúpula Anunnaki. Tá? Quem que manda o quê, aonde, a gente não tem certeza. Eu, pelo menos, nunca ouvi. Já perguntei, mas o Bilu não falava. Mas aí eu perguntei, eu fiz exatamente essa pergunta, depois de vários encontros, várias situações, que ele levava, sabe, ele dava, conversava, e a gente pesquisava, e voltava, perguntava, tirava dúvida, e voltava. Isso aí foram anos assim, né? Então eu fiz, num dos últimos conversas que a gente teve dentro desse grupo. Mas, Bilu, não é? Principalmente depois de ter ido pesquisar sobre o GO, sobre o que fazem com as crianças, com o que fazem com os humanos, tráfico humanos, um monte, a parte podre, né? Que naquela época não se falava como hoje, daquela substância, né, que ninguém usa, não se falava. Naquela época, estou falando de 2013, 2012, 2011, não se falava disso. Tanto é que eu não acreditava. Eu falava, mas Bilu, isso aqui existe? Existe, vai pesquisar. Mas ó, pesquisa devagar que você não vai ter estômago para aguentar. Real. E aí nessa eu perguntei, Bilu, 14 mil anos de poder consolidado Anunnaki. Tanto sofrimento, tanta opressão, tanta desgraça, de todo tipo. E vocês, é aquele negócio, gente, a gente falando para vocês, com certeza aqui tem muitos associados, tá? Mas tem muitos que não são, então eles não têm a vivência que a gente tem. Ou seres. Para nós é uma realidade, é um fato, porque a gente convive com esses caras, não é?
São anos. Então, isso muda dentro da tua cabeça muita coisa, tá? Para vocês é uma coisa abstrata. Vocês estão ouvindo a história de um cara louco aí falando na internet. Mas para a gente é uma realidade. E também é uma realidade, principalmente a gente no grupo da tecnologia, que a gente teve muita experiência com os parceiros mostrando coisas tecnológicas deles. Isso aí, depois, com o tempo, eu ficava assim louco, porque eu falava, meu Deus do céu, a gente tem essa parceria com esses caras que tem uma tecnologia absurdamente desenvolvida, louca, parece mágica, não é? Eles poderiam pôr fim em tudo quanto é desgraça aqui na Terra em 24 horas, em menos, em 5 minutos. Eles têm essa capacidade, têm essa tecnologia. Então, eu não me conformava, não é? Nessas conversas com o Bilu e tal, para falar. Chegou o momento que eu fiz essa pergunta, não dessa maneira, mas eu cheguei, Bilu, por que vocês das 49 raças, com esse poder que vocês têm, com essa tecnologia que vocês têm, sem precisar conflito, eles não precisam guerrear com os Anunnakis, eles fazem assim, desliga tudo deles, acabou, gente. Acabou, não dá nem para saída. Tá? Por que vocês permitiram tanto sofrimento, tanta desgraça, tanta tristeza, pobreza, opressão? Porque se você olha para trás, toda nessa história é essa. É opressão, desgraça, fome, pobreza, violência. Jamais o ser humano pôde viver uma vida tranquila, raras exceções isoladas, não é? Mas sempre assim, tinha alguém que vinha, matava, esquartejava, pilhava, roubava, em todo lado. Ou então tinha um tirano, né, que vivia nababescamente, o povo na merda, né, meio que em estado de semi-fome. Porque a nossa história foi essa, hein, gente? A população sempre com fome, até o século XX. Até o século XX. Do século XIX para trás, a maioria da população era na fome, era sempre no gargalo, na desgraça. Como que vocês permitiram isso? E eu não tive uma resposta. Não tive uma resposta. O Bilu ficou me olhando e não respondeu. Obviamente, ele não podia, de repente, a meu ver, dar uma resposta que, de repente, ia me chocar, ou que eu não ia entender. Mas eu estou esperando. Eu fiz essa pergunta. Tá? E, ao longo desse tempo todo, o que eu posso entender é o seguinte, é o que ele falou muito tempo atrás. Nós seguimos as leis universais, seguimos as regras, trabalhamos junto do casal primordial. Então, eles agem de uma certa maneira, porque não são deste mundo. Os Anunnakis, mal ou bem, fabricaram todo mundo aqui. Eles são os criadores. Eles produziram esse corpinho. Não é? Então, dentro da lógica é essa. Só que o que acontece? Eles vêm escrachando a população aqui, antigamente diretamente, e depois, quando eles se recolheram em suas bases, pararam de interagir com a humanidade, o que acontece? Os seus laranjas continuaram o escrache. Mas aí o que acontece? As 49 raças, através de seus mensageiros, tentavam incutir, tentavam trazer informação, tentaram começar a mudar um pouquinho a situação. Por isso que eles adotaram essa estratégia agora, nesse momento de transição. Isso é tudo muito planejado, gente. Foi tudo muito dosado pelos parceiros. O momento correto, não é, para treinar um grupo que converse fisicamente, cara a cara com eles, para receber as informações, as tecnologias, para traduzir em soluções concretas, para mudar a situação aqui no primeiro anelzinho. Tá? E também o seguinte,